Oi, gente! Quarta-feira, primeiro vídeo de casos criminais do ano e o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, Flor de Lis, a Pastora do Diabo, o livro de Ulysses Campbell. Se você quiser saber toda essa história, continua aqui comigo. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu no dia 5 de fevereiro de 1961, no Rio de Janeiro. Filha de Calmosina Mota e Francisco Jorge dos Santos, Flor de Lis tinha mais 4 irmãos. Eles eram uma família muito humilde que viviam na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Dona Calmosina era conhecida na região como uma espécie de curandeira. Ela tinha fama de curar e profetizar. As sessões de cura eram feitas na casa da Dona Calmosina e todos os filhos tinham medo dos rituais, com exceção de Flor de Lis. Ela olhava tudo aquilo com os olhos cheios de curiosidade e quando perguntavam o que ela queria ser quando crescer, ela respondia: quero ser bruxa como a mamãe. Calmosina era uma mulher negra e baixa e apesar de ter uma aparência frágil, ela era uma mulher muito forte e poderosa. Ela era filha de um jagunço que perdeu tudo para um agiota e ele acabou oferecendo suas filhas em casamento para homens ainda muito jovens, com medo de que elas tivessem uma vida miserável. Sebastiana, a mãe de Calmosina, não se opunha àquelas ideias de casamentos arranjados para suas filhas, pois era uma prática muito comum naquela época. O único irmão homem de Calmosina era Pedro Mota. Ele era primogênito e na época tinha 16 anos. Ao ver suas irmãs sendo entregues como cachorros de rua a homens desconhecidos, ele se revoltou e preferiu fugir de casa. Ele trocou seu nome em um ritual religioso e passou a ser conhecido como Pai Miquelino. Pai Miquelino, às quartas-feiras, cedia seu terreiro para pastores da Igreja Universal realizarem seus cultos. Naquela época era uma prática bem comum, já que as igrejas neopentecostais ainda estavam se estruturando no Brasil. Essa prática geralmente acontecia quando o pai de santo estava migrando de religião, e era o que acontecia com Miquelino. Ele tinha planos para ser pastor da Igreja Assembleia de Deus. Nas quartas-feiras, uniam-se as pessoas que iriam para o culto, como também os candomblecistas. Embora Miquelino falasse que queria se tornar pastor, ele continuava com seus rituais. Ele cobrava muito caro para práticas como amarrações e sessões de descarrego. Ele era um homem negro e alto e gostava de se enfeitar bastante com muitos anéis e braceletes. Além de que ele também gostava de deixar suas unhas bem compridas, assim como eram as unhas do Zé do Caixão. Foi entregue para casamento a Miquelino uma garota de 15 anos chamada Zeferina. Mas Zeferina era mais uma empregada do que realmente uma esposa, pois todo o serviço pesado do terreiro, como limpeza, sacrifício de animais, tudo era feito por ela. A última filha de Dona Sebastiana que foi entregue para um casamento arranjado foi Calmosina. Aos 10 anos de idade, ela foi entregue para o soldado Benedito, após ter sido abusada por ele. Calmosina sofria muitas sessões de violência sexual, psicológica e física. Quando Calmosina tinha 13 anos, na semana do Natal, ela regressou à casa de seus pais. O marido tinha batido tanto nela que ela tinha perdido 3 dentes e tinha sofrido violência sexual. Ela estava com seus órgãos genitais sangrando. Dona Sebastiana, mãe de Calmosina, ao lhe ver naquele estado deplorável, lhe deu um banho, cuidou de suas feridas, mas tratou de devolvê-la a seu marido, dizendo que a violência era um ato de amor. Calmosina só conseguiu se safar de Benedito aos 17 anos, quando ele trouxe uma garota de apenas 12 para morar com eles. Ele deixou bem claro que não estaria trocando uma pela outra. Ele queria as duas. Farta de tudo isso e portando apenas uma sacola de roupas, Calmosina fugiu de vez. Para não correr o risco de ser entregue por outro abusador, quando regressasse à casa de seus pais, Calmosina decidiu viver com seu irmão Miquelino. Lá, ela ajudava a Zeferina no que ela precisava. Aos 18 anos, Calmosina viu uma tragédia no terreiro de Miquelino. Zeferina estava proibida de engravidar e escondeu isso do marido. Miquelino disse a ela que ela não poderia gerar filhos, pois eles não seriam aceitos pelos seus guias.
A gravidez foi descoberta no 7º mês e Miquelino, para se livrar da dor de cabeça, deu uma surra em Zeferina e sucessivamente foi lhe dando chás abortivos. No 8º mês de gestação, Zeferina não suportou e faleceu, mas o bebê sobreviveu. Miquelino então acendeu tochas e pôs fogo no terreiro com o bebê dentro. Apavorada com o que aconteceria, Calmosina escondeu a criança na casa de uma vizinha e Miquelino pensou que o bebê tinha morrido no incêndio. Um bando de jagunços invadiu o terreiro e assassinou Miquelino. Ele foi esquartejado e teve seu corpo cortado em 7 partes. Os jagunços nunca foram presos e o motivo do crime nunca foi esclarecido, embora especula-se sobre vingança ou intolerância religiosa, pois Miquelino tinha muitos inimigos. No dia seguinte após o crime, Calmosina foi ao terreiro e viu todo o ocorrido. Antes de chamar a polícia, ela fez um ritual de despedida e banhou-se com o sangue de Miquelino, que estava em uma espécie de bacia. Ela acreditava que com isso ela herdaria todo o poder do irmão, poder esse que mais tarde ela aperfeiçoaria e repassaria para sua filha Flor de Lis. Após a morte trágica de seu irmão, Calmosina ficou com o bebê e registrou como sua filha, e batizou-a com o nome de Laodiceia. Tempos depois, ela começou a namorar um rapaz chamado Hamilton e com ele teve 2 filhos, Hamilton Júnior e Abigail. Após levar o primeiro tapa de Hamilton, Calmosina decidiu deixá-lo. Ela jurou a si mesma que mais nenhum homem iria ferir. No fim dos anos 60, Calmosina mudou-se para a favela do Jacarezinho, onde encontrou um emprego como operária em uma fábrica. Lá, ela conheceu Chicão e com ele teve mais 2 filhos, Flor de Lis e Fábio. E Chicão criou os outros 3 filhos de Calmosina como se fossem seus. Com o tempo, Calmosina trocou seu nome no cartório para Carmosina. Ela frequentava a Igreja Assembleia de Deus, mas em sua casa fazia os seus rituais que ela tinha aprendido anteriormente com Miquelino. Chicão tocava acordeão no grupo da igreja, que era conhecido como Conjunto Angelical. O conjunto começou a fazer sucesso nas comunidades vizinhas e os ensaios eram feitos no quintal da casa da família. Nesse conjunto, Flor de Lis começava a ensaiar como vocalista. Mas Carmosina não via o grupo com bons olhos. Ela dizia que uma desgraça cairia sobre o conjunto e não queria Flor de Lis metida nisso. A fama de curandeira de Carmosina cresceu na comunidade. No ano de 1976, ela precisou que Flor a auxiliasse. Ela dizia para seus consulentes que Flor também era uma bruxa, mas que estava em desenvolvimento. Flor de Lis tinha uma bela voz e cantava na igreja. Com exceção do filho, Hamilton Júnior, todos na casa frequentavam a Assembleia de Deus. As profecias de Carmosina ganharam notoriedade no dia 22 de outubro de 1976, quando ela disse a Chicão que aconteceria uma tragédia com o seu grupo musical. Ela pediu então para que o filho Fábio não fosse nessa viagem, pois quem iria não sobreviveria. Incrédulo, ele ainda foi ríspido com a mãe. Mas a profecia de Carmosina se concretizou. No município de Piraí, interior do Rio de Janeiro, a Kombi que levava a banda perdeu o controle e esbarrou em uma mureta de concreto. Logo atrás, um ônibus também perdeu o controle e esbarrou na traseira da perua. Os músicos foram arremessados. O ônibus bateu novamente na perua, fazendo com que essa capotasse várias vezes. Como se isso ainda não fosse suficiente, surgiu uma carreta abarrotada de lâminas de vidro em alta velocidade que também colidiu com a perua dos músicos. Chicão, o pastor da banda e outras 4 pessoas faleceram no local. Apenas 2 pessoas sobreviveram, e Fábio era um deles. Com a morte de Chicão, Carmosina intensificou os seus trabalhos de cura na sua casa. Ela era cada vez mais procurada. Flor de Lis conheceu o pastor Paulo enquanto cantava na igreja. Ele disse a ela que estava perdidamente apaixonado e após 3 dias já estava em um relacionamento. Após 9 meses, eles se casaram e tiveram 3 filhos. Simone, Flávio e Adriano. No começo do relacionamento, tudo era um mar de rosas, mas de repente tudo mudou. Flor de Lis alegou violência doméstica e o casal acabou se separando. Paulo negava tudo, dizendo que Flor de Lis era infiel. Com o fim do casamento, Flor de Lis passou a criar 3 filhos sozinha, mas o pai era presente e sempre pagava a pensão alimentícia.
Simone, a filha de Flor de Lis, cresceu e se tornou uma garota muito precoce. Aos 12 anos, já tinha vida sexual ativa e era muito mal falada na comunidade. Mas Simone foi alertada por sua avó Carmosina. Ela lhe disse que ela, Flor e seus irmãos teriam um futuro devastador. Carmosina só conseguia ver morte e sofrimento no caminho deles. Durante a adolescência de Flor de Lis, embora ela tenha crescido na igreja, assim como a sua filha Simone, ela também tinha uma má fama. Ela chegou até a namorar 2 rapazes simultaneamente e tinha o apelido de Vassourinha. Em uma tarde, Carmosina decidiu ir até uma gruta que era tida como mal assombrada para se comunicar com seu falecido irmão Miquelino. Ele lhe disse que os demônios iriam invadir a vida dela e de toda a sua família, e que toda a culpa teria sido causada porque Carmosina salvou a vida da sua filha com Zeferina. Ele também lhe disse que o mal levou Chicão, levaria Hamilton, destruiria Flor de Lis e seus filhos, e nada ela poderia fazer para impedir. Com raiva de tudo o que ouviu, Carmosina decidiu não visitar mais a gruta. Mas a profecia de Miquelino iria se cumprir. Pouco tempo depois, Hamilton morreu afogado. Voltando à história de Simone, a filha sem escrúpulos de Flor. A adolescente estava simplesmente se relacionando com o chefe do tráfico da região, que ainda por cima era casado. Simone não tinha segredos com sua mãe, que lhe contava tudo atentamente. E pasmem, Flor aceitava tudo e ainda encorajava a filha. O nome do traficante era Anderson, e os pais dele tinham uma padaria no local, a qual Flor de Lis se candidatou para ser atendente, ganhando salário mínimo. Pouco tempo depois, Flor já estava dando em cima do pai de Anderson. Anderson, além de ser casado, tinha um filho pequeno, e para Simone isso não era nenhum empecilho. Ela gostava de ser amante, e presentes caros lhe bastavam. O que não durou muito tempo. No dia da festa de aniversário de 1 ano do filho de Anderson, a cerveja acabou, e eles tiveram a brilhante ideia de roubar um caminhão de cerveja. O motorista do caminhão roubado deu o retrato falado de Anderson e isso irritou os traficantes das proximidades, pois a polícia subindo o morro era ruim para os negócios. Com medo de represálias, Anderson fugiu por um tempo para o Espírito Santo, mas isso não durou muito e logo ele voltou às escondidas para o Jacarezinho. Mas como Anderson estava sendo procurado pela polícia e por outros traficantes, ele vivia às escondidas. E sempre quando podia, visitava a padaria dos pais e Simone. Durante o encontro com Simone, ela o pediu dinheiro e ele lhe respondeu com violência. Ele a espancou e a violentou sexualmente por horas. Enfurecida com o que aconteceu, Simone contou tudo para Flor, que delatou Anderson para os outros chefes do tráfico. Como retaliação, os outros traficantes metralharam a padaria dos pais de Anderson e o que restou foi saqueado pela população. Durante o namoro com Anderson, o traficante, Simone mantinha um relacionamento com outro Anderson, o Anderson do Carmo. Sim, esse mesmo Anderson que vocês estão pensando. Mas na época, ele era um simples aprendiz de bancário. A mãe de Anderson, o traficante, não suportou ver o que aconteceu com sua padaria e ver que seu filho estava em fuga e entrou em uma depressão profunda e ela teve que ser hospitalizada. Marilene piorou e entrou em coma. Mais que depressa, Anderson conseguiu entrar disfarçado no hospital. Flor soube da notícia e mais que depressa avisou Simone e a esposa de Anderson. A visita não durou mais que 5 minutos. Anderson disse que fugiria para o Paraguai. Ele se despediu da mãe, da esposa e da amante e partiu para um carro junto de uma mulher. Mas acontece que a fuga tratava-se de uma emboscada. De repente, um rapaz desceu da garupa de uma moto e desferiu dezenas de tiros contra Anderson. Ele devia mais de 20 mil à milícia e eles deram cabo da vida dele. Marilene, a mãe de Anderson, se recuperou do coma e voltou para casa. Flor de Lis, visando pegar o marido da ex-chefe, lhe fazia visitas diárias e batizava seus chás com Boa Noite Cinderela, para que ela ficasse sonolenta e assim ela se aproveitava da situação e ficava com o marido dela. Acontece que na época Flor de Lis também era casada. Eles conseguiram manter esse relacionamento extraconjugal por um tempo, até que um dia o ex-marido de Flor os pegou no flagra. Flor de Lis tinha um sonho de se tornar pastora da Igreja Assembleia de Deus
embora ela ainda tivesse má fama na comunidade. Para tentar limpar sua barra, ela começou a entrar em causas filantrópicas. Flor também se dedicava a auxiliar o pastor, ela também auxiliava em orações e intercessões. Como obreira, ela e sua amiga Rose se destacaram. Flor, junto com Rose e o aspirante a pastor Elton, percorriam as ruas atrás de crianças em situação de rua para serem adotadas por famílias mais abastadas. Essa prática se chama adoção à brasileira e é ilegal. Pouco tempo depois, descobriram que Elton era homossexual e ele foi expulso da igreja. Com Elton fora dos trabalhos, Flor de Lis queria transformar a casa de sua mãe numa creche, que negava veementemente. A casa de Dona Carmosina era pequena e já tinha pessoas demais. A ideia inicial de Flor era pegar esses bebês de filhos de mulheres em situação de rua e encaminhá-los para adoção. Flor conseguiu um emprego em uma padaria, formou-se em magistério e dava aula em 2 escolas na comunidade do Já nos anos 90, Flor conseguiu um emprego em uma padaria, formou-se em magistério e conseguiu dar aula em 2 escolas no Jacarezinho. Assim, ela conseguiu dinheiro para alugar uma casa e levar todos os seus filhos consigo. Flor ficou com um bebê e também adotou uma menina de 12 anos chamada Suzy. Flor ofereceu Suzy como namorada ao seu filho Flávio, de 12 anos na época. Uma semana depois, uma mulher enfurecida bateu na porta de Flor dizendo que ela tinha roubado sua filha e levou Suzy embora. Flávio ficou muito triste e Flor disse que não se preocupasse, que ela encontraria outra namoradinha para ele na rua. Enquanto isso, o ainda namorado de Simone, Anderson do Carmo, decidiu ir embora de mala e cuia para a casa de Flor. E assim como o mais novo morador da casa, Anderson passou a frequentar os cultos da igreja junto com Flor e a namorada Simone. O pastor da igreja, Demóstenes, pediu que Flor intensificasse seus trabalhos de adoção, pois a Dona Carmosina tinha fundado uma igreja nos arredores e isso dividia os fiéis. O pastor estava em busca de um terreno para construir uma casa para essas crianças de rua, no qual Flor acolhia. Com essa empreitada, segundo Demóstenes, seria mais fácil conseguir um convênio com a prefeitura. E ele disse, se tudo desse certo, Flor e Rose seriam ordenadas pastoras da igreja. Então, Flor e Rose partiam à noite pelas vielas do Jacarezinho em busca de jovens em situação de vulnerabilidade. Em uma noite, Flor avistou uma moça que achou muito bonitinha e comentou com Rose que daria a menina de presente para seu filho Flávio. Rose ficou incrédula com tudo que ouviu e a relação das duas se estremeceu a partir daí. Depois do ocorrido, Rose cortou relações com Flor e não participou mais de seus projetos. Apesar da má fama que ainda tinha, Flor ganhou respeito na comunidade quando salvou um rapaz de 17 anos de ser morto pelos homens do tráfico. Todas as crianças e adolescentes que chegavam na casa de Flor estavam em condições subhumanas. Elas fediam muito e Flor fazia questão de dar banho neles. Suspeita-se que Flor mantinha relações sexuais com alguns desses jovens. Na madrugada de 23 de julho de 1993, 8 meninos que dormiam em frente à igreja da Candelária foram alvejados por PMs à paisana. O crime ganhou notoriedade nos noticiários pelo mundo e ficou conhecido como a Chacina da Candelária. O guardador de carros Wagner dos Santos, de 23 anos na época, foi o único sobrevivente e só sobreviveu porque se fingiu de morto. Ele tomou 4 tiros. A motivação do crime seria vingança, pois supostamente no dia anterior os meninos teriam apedrejado uma viatura. Nas semanas seguintes, os moradores de rua que ficavam por aquela região sumiram, temendo por suas vidas. 3 adolescentes escutaram sobre a famosa missionária da Assembleia de Deus que acolhia jovens em situação de rua e foram em busca dela. Os 3 meninos encontraram Flor de Lis. Ela deu banho em cada um deles individualmente e serviu mingau, mas disse que apenas um deles poderia ficar. Ela deixou que eles dormissem lá por apenas uma noite.
No dia seguinte, os três agradeceram a dormida e foram embora. Mas meses depois, um dos três garotos, que se chamava Vitor, voltou à casa de Flor de Lis para lhe pedir abrigo. Ele afirmou que mantinha relações frequentemente com ela. O pastor Demóstenes alertou a Flor de Lis que ela não adotasse adolescentes, pois as pessoas só fariam doações para crianças. Mas durante as madrugadas, Flor saía somente em busca de adolescentes. A rotatividade de adolescentes na casa de Flor era muito grande, e Simone se interessou por outro rapaz, chamado André, e desmanchou o namoro com Anderson do Carmo. Contrariado com o término com Simone, Anderson ficou revoltado e saiu da casa, chamando aquele lugar de prostíbulo. Durante suas saídas para evangelizações da madrugada, Anderson era o braço direito de Flor de Lis, e quando ele foi embora, ela ficou com outros dois adolescentes que a acompanhavam. Acontece que eles se perderam no meio do caminho e acabaram caindo em maus lençóis. Eles só não foram mortos porque Flor era da igreja. Após o susto, Flor procurou Anderson e implorou para que ele regressasse, mas ele disse que só retornaria com 3 condições. As adoções teriam um planejamento. Segundo, ele iria coordenar a evangelização das madrugadas. E terceiro, eles tirariam o pastor Demóstenes da jogada. Após tomar as rédeas da situação, Anderson de filho passou a ser namorado de Flor de Lis e nada disso era escondido, o que causou um escândalo na igreja, pois Anderson, além de ter namorado a filha de Flor de Lis, era 16 anos mais novo. Ao saber disso, o pastor Demóstenes os expulsou da igreja. Os fiéis sentiam falta de Flor, então o pastor, a contragosto, os aceitou de volta e ainda abençoou a união. Para selar o compromisso, o casal decidiu fazer uma festa para 100 pessoas, o que ocorreu uma grande confusão. A mãe de Anderson, Dona Maria Edna, invadiu a festa aos gritos, chamando Flor de Lis de pedófila e dizendo que seu filho não era uma mercadoria para que ela pudesse se apossar. Para completar a confusão, apareceu uma mulher visivelmente drogada com a faca enferrujada. Essa mulher deu um mata-leão em Flor de Lis, dizendo que ela tinha roubado sua filha. A criança em questão era Rayane. Anderson e outros homens conseguiram domar a mulher e tirá-la de lá. Tempo depois, o pastor Demóstenes fugiu do Jacarezinho após se envolver em um escândalo com assédio sexual, o que deixava o caminho livre para Flor e Anderson. No começo dos anos 90, Flor já tinha 10 filhos. Enquanto recrutavam mais filhos, Anderson e Flor eram adeptos à poligamia. Durante as noites, eles iam para praias atrás de casais para se divertir. Para aumentar o número de filhos, Flor enfatizou nas evangelizações da madrugada. Ela também pedia ajuda a amigos, pois ela pensava que com mais filhos ela tivesse, mais ela teria visibilidade e os donativos de que tanto almejava. Flor costumava pegar crianças de pessoas em situação de rua. Geralmente essas pessoas usavam substâncias ilícitas, então no momento da adoção eles não sabiam o que estavam fazendo, mas Flor sabia muito bem disso. A casa já contava com 30 jovens quando Flor recebeu seu primeiro convite para a televisão, da TV Cultura. O repórter da TV Cultura, em seu primeiro contato, ficou decepcionado. Ele pensou que seria recepcionado por diversas crianças, mas só haviam 6. Flor mentiu, dizendo que os outros estavam na escola. A verdade é que as outras crianças passavam o dia perambulando pelas ruas pedindo esmolas e só regressavam à noite. O repórter então marcou a entrevista para uma data próxima. Anderson, muito ambicioso, tratou de reunir logo 20 filhos para que a reportagem causasse comoção popular. Quando a equipe da TV Cultura chegou, o teatro estava armado. Mas como o repórter era inexperiente, ele não percebeu a farsa. Aquela casa pequena, com apenas um fogão de 4 bocas e apenas 5 escovas de dente no banheiro, mostraria que aquela casa não comportaria aquele monte de gente. Na entrevista, Flor fez todo um dramalhão mexicano, começou a chorar, mostrou as panelas vazias e disse que tinha dificuldade para alimentar todos os seus filhos. O objetivo de conseguir mídia com a farsa foi conseguido com sucesso.
Flor conseguiu donativos em uma segunda entrevista para o RJTV, da TV Globo. Ao ter seu nome associado à benevolência, cidadania e tirar crianças das drogas, Flor de Lis ganhou um status de celebridade no Jacarezinho e muitas emissoras de TV queriam entrevistá-la. Com a visibilidade, a fama de cantora de Flor de Lis nas igrejas também aumentava. Anderson estava sempre por trás de tudo, a ensinando como se portar perante as câmeras. Os planos de Anderson começavam a dar certo. De tanto aparecer na mídia, Flor chamou a atenção de empresários que queriam ajudar em sua causa social. Os irmãos Werneck, donos de restaurantes e hotéis, se compadeceram da história de Flor de Lis e, sem visitar sua casa, pois tinham medo de entrar na favela, prometeram passar repasses semanais de meio salário mínimo para a família. Para comemorar o feito, Flor e Anderson se trancavam no quarto enquanto faziam rituais satânicos para Bafomé. Eles fizeram um pacto de sangue denominado Filantropia Divina, no qual enriqueceriam adotando crianças. Na mesma semana, a família recebeu ligações do Programa Fantástico da TV Globo e do João 11:30 do SBT. Todavia, Sandra Sapatão, a atual chefe do tráfico na época, foi à casa de Flor com seus capangas armados até os dentes e ameaçou: "Não quero mais ouvir da sua boca imunda que o tráfico tem a ver com a sua causa falsa. Todos na favela sabem que esse lugar é um prostíbulo." Flor de Lis teve uma segunda visita indigesta. Dessa vez, era um oficial de justiça, que disse que levaria todos os moradores daquela casa que não tivessem certidão de nascimento. Flor deu um escândalo, começou a chorar copiosamente para que não levassem seus filhos e até desmaiou. Eles ficaram com pena da situação e disseram que voltariam 24 horas depois. Quando regressaram, não havia mais ninguém ali. Flor havia fugido com seus filhos. Os policiais decidiram averiguar a casa e, quando estavam no quarto do casal, encontraram o pôster de Bafomé, velas acesas e mel. Quando o policial estava próximo de arrancar o pôster de Bafomé, ele ouviu uma voz dizendo para ele não tocar em nada ali. Ao perguntar quem era, apareceu uma pessoa toda de preto, dizendo que era um invocado de Satã. Os oficiais ficaram com medo e partiram. A Assembleia de Deus, que Flor de Lis cantava, estava em uma boa fase com um novo pastor, José Maria. Segundo o Ministério Público, as igrejas do Jacarezinho serviu como grandes lavanderias para o dinheiro sujo do tráfico. O esquema funcionava assim: os pastores pediam uma quantia X para os chefes do tráfico e eles doavam. Esse dinheiro seria usado para reformar as igrejas. E para que esse dinheiro voltasse de forma legal, os traficantes diziam aos pastores aonde esse dinheiro deveria ser gasto. Essas aquisições eram superfaturadas, como, por exemplo, uma única operação da polícia em um mercadinho no Jacarezinho levantou que esse lugar, em um ano, levantou 30 milhões de reais. Era 28 de junho de 1995, quando Flor de Lis e Anderson fugiram com as crianças. Eles andavam de mãos dadas como uma centopeia humana cantando louvores. Eles andaram até a madrugada, onde dormiram debaixo de uma ponte. Enquanto perambulava, Flor de Lis conseguiu mais jovens infratores para sua prole. Na edição de um jornal de 12 de julho de 1995, estampava a seguinte manchete: "Procura-se Flor." As mães biológicas de muitos dos filhos de Flor de Lis foram à delegacia, alegando que tiveram seus filhos raptados por ela. Os amigos das práticas libidinosas que Flor fazia à noite pela praia junto com Anderson, conseguiram uma casa que estava abandonada de alto padrão para que a família pudesse se refugiar. Acontece que uma casa com tantas crianças e elas sem tomar banho há pelo menos 10 dias começaram a adoecer e o choro chamou a atenção dos vizinhos. Uma vizinha, ao ouvir o choro das crianças, decidiu confrontá-la. Flor contou toda a lorota e a mulher, comovida, saiu e, quando voltou, estava cheia de sacolas com compras. Mas engana-se você que Flor dividia a comida igualmente entre os filhos. Ela só alimentava devidamente 6.
O resto se alimentava de sobras. Pouco tempo depois, eles foram denunciados novamente e fugiram. Ficaram por mais ou menos 5 meses como andarilhos. Flor iria se render, mas claro, perante as câmeras, onde falou toda a sua lorota e contou dos meses que ficou como andarilha, que comeu comida do lixo e das ameaças que sofreu de Sandra Sapatão e o Comando Vermelho. Enquanto isso, visando os lucros astronômicos que as igrejas tinham, Anderson já estudava uma forma de ter o seu próprio ministério. Com a ajuda dos irmãos Werneck, Anderson conseguiu apoio jurídico para que Flor não perdesse a guarda dos filhos e também uma casa para que eles vivessem com dignidade. Flor conseguiu a guarda provisória dos filhos, alegando que, posteriormente, entraria em contato com os pais biológicos para formalizar a adoção. Os planos de Anderson eram muito ambiciosos. Ele também queria que Flor fosse um sucesso na música. Em 1998, a família já tinha 40 filhos, mas nem todos moravam lá. Os adolescentes passavam temporadas, iam e vinham. Um dos quartos da nova casa era denominado quarto secreto. Nele, Flor e Anderson faziam seus rituais satânicos. Flor se autodenominava Keturiene e também dava novas nomeações a seus filhos. A verdade é que Flor fazia uma verdadeira confusão em seus rituais. Ela misturava entidades totalmente distintas, o que mostrava que ela não tinha nenhum conhecimento sobre práticas mágicas ou entidades. Enquanto isso, os filhos de Flor tinham relações amorosas uns com os outros, sempre sob o aval de Keturiene. Como Flor de Lis não conseguiu se ordenar como pastora na Assembleia de Deus, Anderson traçou de criar um ministério para ela. Anderson conseguiu um espaço, comprou 70 cadeias de plástica usadas, ordenou Flor de Lis como pastora e batizou o local como Atalaia da Última Hora. Em menos de um ano, o local já tinha mais de 1.000 ovelhas. Com o passar dos anos, Anderson continuava com o seu plano de transformar Elis em uma estrela da música gospel. Com contatos, Flor passou a aparecer em diversos programas. Após a aparição de Flor no programa da Xuxa, choveram de donativos. Flor conseguiu o que tanto Anderson almejava, a comoção nacional. O ministério cresceu, mudou-se para São Gonçalo e trocou o nome. Agora seria Ministério Flor de Lis. Anderson fez um curso de teologia e também passou a ministrar cultos. Eles cobravam dízimo de maneira agressiva. Eles usavam de manobras desonestas, como o diabo cortou a nossa luz, para que fiéis ingênuos pudessem doar cada vez mais. Por vezes, o nome de Satanás era proferido mais vezes ainda do que o nome de Deus em seus cultos. Em suas celebrações, Anderson dizia que Deus falava com ele e diziam que os fiéis tinham que dar tudo o que tinham, até mesmo o dinheiro da passagem de ônibus. Enquanto isso, na casa da grande família, os irmãos se relacionavam entre si e as filhas de Flor de Lis acabavam engravidando de seus irmãos. Com a aparição de Flor no programa da Xuxa, Flor conseguiu um personal stylist que cuidou de sua aparência sem cobrar nada. Aos poucos, Flor foi tirando sua cara de coitada. A virada de Flor para o sucesso aconteceu em 2009, quando, através de contatos, eles conseguiram uma cinebiografia que contava toda a história mentirosa de Flor e era estreada por atores da Rede Globo. Toda a renda dos DVDs e da trilha sonora seria voltada para a família, que usaria este dinheiro para finalmente adquirir a casa própria. Mas Anderson ficou decepcionado com o valor arrecadado e decidiu agir na surdina. Ele pirateou 1.000 unidades do DVD e vendia na porta dos ministérios. Em 2010, com o dinheiro dos dízimos e pagamentos, Anderson fundou o segundo ministério, intitulado Cidade do Fogo, e ele tinha capacidade para 7.000 pessoas. Todos os filhos da família trabalhavam, mas apenas os favoritos recebiam salário. As filhas de Flor de Lis pegavam no pesado, faxinavam, cozinhavam, faziam absolutamente tudo. E diziam que Anderson falava para elas que o pagamento é ter um teto sobre sua cabeça e comida no prato. No mesmo ano, Flor de Lis já tinha um contrato com uma grande gravadora de discos.
Em toda a sua carreira, ela chegou a gravar 10 álbuns, sendo 2 ao vivo. Ela vendeu cerca de 10 milhões de cópias e toda a sua carreira era administrada por Anderson. Com o sucesso, Flor de Lis já tinha 6 ministérios e o 7º estava em construção. Em outras cidades do Rio de Janeiro, como Niterói, Maricá, Itaboraí e Rio Bonito. A casa própria da grande família de Flor de Lis era situada em Niterói. Os irmãos Werneck pagaram a entrada e, com o sucesso dos discos da Flor de Lis, ela pagaria as parcelas. No auge da carreira, Flor filiou-se ao PSD e, com o slogan Mãe de 55 filhos, elegeu-se como deputada federal com mais de 190 mil votos. Mas Flor não passava de um fantoche nas mãos de Anderson. Ele usava do esquema de rachadinha, em que seus assessores deveriam passar uma parte de seu salário para ele. Apesar de todo o prestígio, Flor de Lis não tinha controle sobre sua própria vida. O que falar, como agir e até mesmo como pensar. Tudo era milimetricamente dirigido por Anderson. Anderson era extremamente muquirana e mesmo quando Dona Carmozina, bem idosa, aos 86 anos, precisava de um montante de 16 mil para uma cirurgia de catarata. Flor de Lis tinha o dinheiro e Anderson negou. Além disso, Anderson era extremamente arrogante e prepotente e dizia para todos que Flor de Lis só existia por causa dele. Se não fosse ele, ela ainda estaria na favela com seus trombadinhas sujos. Com a arrogância também veio a violência doméstica. Flor teria dito aos filhos que apanhava com frequência, mas a separação não era cogitada, pois não seria bem vista aos olhos dos fiéis da igreja. Depois dos cultos das sextas-feiras, Flor de Lis, Anderson, Simone e André iam para várias casas de swing. No casarão de Flor de Lis, os filhos eram tratados como castas. Por exemplo, durante os almoços, primeiro se alimentava Flor, Anderson e os filhos biológicos. Posteriormente, os filhos adotivos. E mais ou menos por volta das 3 da tarde, os 30 filhos que restavam. Para eles, sobrava comer apenas uma mistura de arroz, feijão, ovo ou salsicha. A discrepância também atingia os quartos. Os 30 filhos restantes dormiam em quartos que nem janelas tinham. Enquanto a maioria dos filhos de Flor comia pouco, a receita de suas igrejas aumentava consideravelmente. Anderson enfatizava o pagamento do dízimo e ameaçava os fiéis que teria a ira de Deus quem não pagasse o dízimo regularmente. Ao ser eleita deputada federal, Flor de Lis já estava se sentindo na crista da onda e ela já estava saturada de Anderson e ela queria dar cabo da vida dele. Ela planejava envenená-lo. Para isso, ela contou com a ajuda de seus filhos, Simone, Marzi, Rayane e André. Não se sabe ao certo qual substância eles administravam na comida de Anderson, mas ele gradativamente começou a passar mal. Ele chegou a ser internado 6 vezes, mas sobreviveu. Como o plano do envenenamento não deu certo, Flor decidiu mudar a estratégia. Eles decidiram contratar um matador de aluguel. Rayane contratou um pistoleiro, mas o plano também não deu certo. No dia em questão, Anderson trocou de carro. O pistoleiro se confundiu e decidiu não executar o ato, mas cobrou mesmo assim. Cansada de tentativas fracassadas, Flor deu R$ 8.500 para seu filho Flávio financiar o crime. O plano era bem simples. Flor tiraria Anderson de casa no dia 16 de junho de 2019 e na volta ele seria alvejado. Flor saiu com Anderson e no caminho de volta ela mandou uma mensagem para Marzi, pedindo que Flávio preparasse o bote. Por volta de 3h30 da madrugada, Anderson entrou com o carro na garagem. Flor saiu logo em seguida. Flávio foi até a garagem e disparou 4 vezes. Atingido a curta distância, Anderson morreu na hora. Depois de cair no chão, Anderson foi alvejado mais 2 vezes na região da genitália. Após a morte de Anderson, Flor e os filhos comemoravam. Anderson foi velado no Ministério Flor de Lis no dia 17 de junho de 2019, sob forte comoção. No funeral, Flor chorou bastante e fez uma cena típica de dramalhão mexicano. Todavia, a polícia já desconfiava de execução, pois não havia sinais de arrombamento na casa. O primeiro a ser capturado foi Lucas.
Posteriormente foi Flávio, que na cadeia confessou o crime. Ele disse que a motivação era porque Anderson abusava das irmãs. Na sequência foram presos André, Marzi, Carlos e Rayane. Flor, por ser parlamentar na época, não teve sua prisão decretada. E o palácio de Flor ruiu. Parte dos filhos acreditava na inocência de Flor, parte não. Prestes a ser presa, Flor engatou um namoro com um produtor musical, chamado Alan Soares, e ministrava os cultos de tornozeleira eletrônica. Debochando, ela dizia que tudo aquilo era obra de Satanás. Flor queria que o filho Lucas assumisse tudo e a isentasse de culpa. Ela prometeu para ele bons advogados, um carro 0 km e uma passagem só de ida para os Estados Unidos. Ela redigiu uma carta para que Lucas transcrevesse. Nela, Lucas assumiria tudo e a inocentaria do crime. Lucas transcreveu a carta tal qual Flor de Lis pediu. Esta carta, Flor mostrou em entrevista ao Fantástico, em uma tentativa frustrada de limpar sua barra com o público. Flor perdeu seu mandato e teve sua prisão decretada. Antes de ser presa, ela gravou um vídeo de despedida nas suas redes sociais, alegando inocência. Já na penitenciária, Flor ministrou cultos e dava autógrafos. Um dia, foi pega ligando para o namorado. Pelo vacilo, Flor foi espancada pelas suas colegas da penitenciária. Já no banco dos réus, os filhos de Flor de Lis tiveram destinos diferentes. Flávio, o executor do crime, pegou 29 anos e 2 meses de reclusão. Lucas, que comprou a arma, 7 anos e meio. Carlos, 2 anos, mas foi solto após pagar 1 ano e 8 meses. Ele está a pastorar os poucos fiéis que sobraram no ministério. Adriano está em liberdade condicional. Simone pegou 31 anos, Marzi foi inocentada. Rayane foi absolvida após ficar presa por mais de 1 ano. Seu julgamento, Flor não conseguiu sustentar o personagem. Ela não convenceu o júri com suas lágrimas de crocodilo e suas súplicas. No domingo, 13 de novembro de 2022, Flor foi sentenciada a 50 anos de prisão. Ela está em uma penitenciária em Bangu, zona oeste do Rio. Ela divide a cela com sua filha Simone. Então, gente, bem macabra, né, essa história, cheia de reviravoltas. Me conta aqui nos comentários se você sabia algo da Flor de Lis, né? Acho meio difícil quem não saiba, já que o julgamento dela foi bem recente. Não esquece, tá? Deixe meu joinha e até a próxima. Tchau!